Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento Sebrae RN. Seja qual for o seu negócio, existe um Sebrae para você. Consórcio Eldorado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Ester Bom, surpreenda-se. Novos sabores, muitas delícias. Unifacex, a única universidade privada do RN com o IGC4. E Unicred, a maior cooperativa do Rio Grande do Norte. O ponto de vista de hoje entrevista uma potiguar que um dia saiu de Natal para estudar inglês nos Estados Unidos. Ela pretendia passar apenas 6 meses, imaginando que após esse tempo estaria de volta ao seu país. Mas o fato é que isso não ocorreu. Num curto espaço de tempo, ela conseguiu bem mais do que apenas o domínio da língua inglesa. Ela viu surgir ali a sua vocação de empreendedora. E passou a descobrir áreas onde os seus conhecimentos começaram a dar frutos. Nichos de mercado foram detectados e suas aptidões floresceram, surpreendendo até ela mesma. Hoje ela mora em Miami e, juntamente com o marido, tem uma próspera empresa na área do turismo receptivo. É, portanto, com muita satisfação que eu entrevisto Georgiana de Carvalho Muniz, Jo para os mais amigos, e ela vai nos falar sobre as suas experiências nos Estados Unidos e de como se deu essa grande mudança em sua vida. Jo, uma alegria imensa entrevistar você no programa Ponto de Vista. Essa entrevista estava agendada há muito tempo, porque eu sou muito amigo de seu pai, que inclusive ele é articulista do blog, que leva o mesmo nome do programa, Blog Ponto de Vista, Adalto Carvalho. De modo que é uma satisfação imensa lhe entrevistar, para você contar para o nosso telespectador toda a sua história, como é que foram as experiências americanas que culminaram com você passar esse tempo todo hoje com uma empresa de sucesso. O prazer é todo meu, obrigada por me receber aqui e será um prazer contar a minha trajetória nos últimos 15 anos, desde que eu saí de Natal e fui morar em Miami. Quando você imaginou e inventou essa história de morar nos Estados Unidos? Bom, eu tinha terminado a faculdade de processamento de dados, tinha 21 anos de idade e na época a área de processamento de dados, a maioria dos livros eram em inglês. Inclusive a linguagem de programação tem muito a ver com inglês. Então surgiu a ideia de eu ir estudar inglês por um período de 6 meses. E quando cheguei a Miami, que foi o lugar de escolha porque tinha amigas que já viviam por lá, eu fui me estendendo, conheci meu marido logo no primeiro mês que eu estava por lá, e esses 6 meses se tornaram 1 ano e meio até eu voltar a visitar a família, e estou lá até hoje, 15 anos depois. Isso aconteceu em 1999, então, como você pode ver, são 15 anos longos, mas que a história foi bem interessante. Mas quando você foi, você não pensava em morar nos Estados Unidos? Não, a ideia original era apenas estudar o inglês, depois de 6 meses voltar e continuar minha carreira de processamento de dados aqui. Em Miami, então, você foi o seu primeiro destino, nos Estados Unidos, Miami. Você mora lá hoje, já faz esses 15 anos. Foi o primeiro local que você se... Foi o primeiro e único local. Na verdade, é nos arredores de Miami, em uma cidade chamada Margate, é onde eu moro hoje. Mas, no decorrer desses 15 anos, já morei em vários locais. A escolha de morar hoje onde escolhemos é porque é mais tranquila. A cidade de Miami pode ser bem agitada. E como a gente não está lá sempre de férias, como os nossos clientes, então... a gente prefere um lugarzinho mais calmo para o dia a dia. Tem que ser, né? Até para pensar em coisas novas. Exato. Porque, pelo que eu conheço de você, você realmente é uma usina. Você puxou o seu pai. É uma usina que pensa 24 horas em coisas novas. Eu acho que isso é muito bacana. Você muito obrigada. Puxar meu pai é um grande elogio. Obrigada pela... Agora me diga uma coisa. Foi fácil para você se habituar, se adaptar a costumes dos americanos que são bem diferentes dos brasileiros? Bom, a princípio, eu não vou mentir para você, não foi fácil. Aliás, morar fora é difícil. Eu não falava inglês bem, tanto que o intuito era para aprender. A comunicação era muito difícil com todos. A forma de você se tornar... Você perde um pouco da independência porque você não pode se locomover, você não pode se comunicar. Então, no começo, realmente foi uma fase difícil. E a saudade é um dos fatores que, até hoje, é uma coisa que realmente faz morar em outro país muito difícil. Mas a gente vai se adaptando, o dia a dia vai ocorrendo, as oportunidades vão
aparecendo e a gente vai seguindo o rumo da vida. E foi assim que aconteceu comigo. A saudade você compensou conhecendo logo no primeiro mês aquele que viria a ser seu marido. Isso. Então, quando você se lembrava dos pais, olhava assim para o namorado e dizia, pelo menos eu tenho alguém aqui que me dá esse apoio emocional. Creio que deva ter sido esse o grande fator da sua permanência. Eu imagino que o fator inicial realmente tenha sido isso, e é como você disse, era um apoio, uma pessoa que eu podia contar. Apesar de meu marido não falar uma palavra de português e a nossa comunicação ser através de dicionário no início do relacionamento. Você precisa ensinar ele português também. São 15 anos que ele tentando. saiba pelo menos algumas palavras. São 15 anos tentando, mas ele não tem muito o dom de aprender outra língua. Quais os maiores desafios que você encontrou até finalmente encontrar o seu lugar ao sol no mercado americano? Olha, a maioria das pessoas que vão morar lá, o desafio maior é como é que eu vou poder me estabelecer aqui. No meu caso, eu tive muita sorte, porque eu cheguei lá e encontrei um curso de web designer, que era o que eu queria fazer, porque depois da área de processamento de dados que eu vivi aqui, eu vi que a internet era o nicho que eu gostaria de trabalhar. Então, quando eu comecei a escola de web design, todas as portas começaram a se abrir para mim. Durante o período escolar, eu já tinha clientes como freelancer, comecei a fazer website para essas pessoas, logotipo, arte gráfica. Então, as minhas portas realmente foram se abrindo em direções que eu jamais poderia imaginar quando eu comecei essa escola. E hoje eu trabalho não só na área de web design, porque tem o progresso da carreira, foi se expandindo, e hoje em dia eu trabalho mais na parte de marketing da internet. Como é que funciona essa área de internet marketing? Eu sei que você trabalha, inclusive, nessa área para uma empresa de telecomunicação em Miami. Como é que se dá esse seu trabalho? Bom, o meu trabalho principal para essa empresa é a fazer os sites serem encontrados no Google, especificamente no site de busca mais popular dos Estados Unidos, que é o Google, e o site ser encontrado naturalmente. Então, quando você digita uma palavra no Google, o nosso site é o primeiro, tem que aparecer na página número 1. E hoje em dia eu gerencio em cerca de, acho que 6 websites para essa empresa. E esse é o meu intuito maior, para que o custo de marketing da empresa diminua com relação à busca de natural. Que beleza, Ju. Agora, essa é só uma faceta do seu trabalho. Isso. Eu sei que, a partir daí, surgiu a Time Matters Concierge. O que é essa empresa? Essa é a sua empresa, é a que você comanda com muita eficácia e, de fato, faz o seu sorriso ficar ainda mais largo. Exato. Me explica para o nosso telespectador como surgiu a empresa e como é que ela atua. Certo, certo. Bom, então a Time Matters Concierge foi criada realmente ao redor de 2009 e o intuito da empresa não começou como turismo, certo? Começou a gente prestando serviços de concierge pessoal para individuais e pequenas empresas. Individuais e pequenas empresas. E pequenas empresas. Pessoas também, então, Isso. poderiam ter acesso aos seus serviços. Isso. As pessoas fariam, no caso, o quê? O que é que a gente faz para as pessoas? Pessoas muito ocupadas, que não têm tempo de levar o seu cachorrinho ao veterinário, ou que precisam de uma ajuda com um idoso dentro da casa para levar ao médico, precisam de uma assistência numa reforma de uma casa. A gente trabalha com muitos construtores na área de construção também. Então, são essas pequenas coisas. Literalmente, o que o cliente precisar, a gente faz. O nome da empresa é Time Matters por quê? Porque é justamente que o tempo é importante. E essas pessoas muito ocupadas não têm tempo, é a maior comodidade para eles, mais do que dinheiro. Então, eles pagam a gente para optimizar a vida deles no dia a dia. Que beleza! Voltamos já para o nosso segundo bloco.
Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. O Sistema Fé Comércio Rio Grande do Norte está promovendo o InterTV nos bairros. Projeto realizado em parceria com a emissora e que percorrerá a capital potiguar, levando serviços de saúde, lazer, esportes, cultura e cidadania a diversas comunidades por meio das atividades do Sesc e Senac. O primeiro bairro contemplado foi Mãe Luísa, na zona leste de Natal. Os moradores tiveram acesso aos serviços de corte de cabelo, esmaltação de unhas e design de sobrancelha com a equipe do Senac. Puderam visitar o Biblio Sesc e participaram da oficina de manipulação de alimentos e empreendedorismo com o pessoal do Mesa Brasil Sesc. Já a criançada se divertiu com o grupo de contação de histórias, o cantinho da leitura e também recebeu orientações sobre saúde bucal no Escovódromo. Para saber mais informações sobre o projeto e quais os próximos bairros que serão visitados, acesse o site www.fecomérciorn.com.br. Mantenha-se bem informado sobre política, economia, gestão, artes, esportes e estilo de vida, acessando diariamente o blog Ponto de Vista, blog.pontovista.com.br, o blog do seu dia a dia. Unifacex, um dos melhores centros universitários do Brasil, acaba de inaugurar novo campus Imaculada Conceição. Lança novo curso de farmácia, com moderna proposta pedagógica. Tem o melhor curso de administração do RN e diversos outros à sua escolha, com a qualidade que fazem do Unifacex e GC4. E para você ter ideia, não tem uma única universidade privada no RN com GC4. Unifacex, 5 unidades com a mais completa estrutura para você. Vestibular toda quarta e sexta. Sorvete é tudo de bom, mas sorvete Ester Bom é ainda melhor. Por isso construímos uma das fábricas mais modernas do Brasil, porque a Ester Bom se preocupa com cada detalhe para garantir qualidade para você. Experimente e surpreenda-se. Ester Bom. O cliente da Unicred Natal tem um grande leque de serviços à sua disposição. Pelo site, tem acesso rápido e seguro à sua conta. Pelo celular, pode consultar saldos, realizar transferências ou fazer pagamentos. E ainda pode realizar também saques em mais de 11 mil terminais eletrônicos. Acesse www.unicrednatal.com.br e seja também você um cooperado Unicred. Qualquer informação adicional, ligue 4009-3535. E nós voltamos à entrevista com Jô. Jô, é ótima, você encontrou a fórmula perfeita. Jô, o nome é bonito, mas Jô ficou bem mais simples e muito mais fácil de acessar. O que é house sitting? Bom, house sitting é o termo utilizado nos Estados Unidos para... Do jeito que a gente tem secretárias domésticas aqui, lá a gente tem para as casas, como se você fosse a babá da casa. Então, quando o dono não está em casa, a gente toma conta da casa deles. Os Estados Unidos, especificamente a Flórida, é um lugar onde a maioria dos canadenses, para escaparem do frio, e nova-iorquinos, pessoal do norte dos Estados Unidos, tem casas que não é a casa do ano inteiro. Eles vão para lá só para passar a época de inverno, e passam 2, 3, 4 meses. E durante o resto do ano essas casas ficam fechadas. Então existia a demanda para ter esse serviço onde a gente vai lá e pode ser uma coisa tão simples quanto ir uma vez por semana, verificar se o ar-condicionado está funcionando, verificar o correio, faz a gravação de tudo que eles receberam, entra em contato com o cliente e diz o que aconteceu. Algumas vezes um ar-condicionado quebra, uma geladeira que para de funcionar, um vazamento, vai ter um furacão, que a região da Flórida realmente é propícia a furacões. Hurricanes, exato. Então, a gente faz toda essa parte de gerenciamento das casas dessas pessoas enquanto elas não estão por lá. Esse é o house sitting. Que beleza!
Agora, eu vou sair dessa parte e vou entrar na parte que eu sei que lhe dá mais satisfação, que é exatamente a área do turismo. E eu soube, pesquisando um pouquinho sobre você, que tudo começou com um blog que você criou. O blog é destinomiami.com.br. Como é que foi isso e o que é que esse blog significou na sua vida profissional? Bom, como eu lhe disse antes, eu trabalho na área de web design e marketing. Então, a ideia do blog surgiu para mim usar como uma parte do meu portfólio. Eu vou fazer um negócio para mim e vou mostrar que eu posso, o site do meu nicho vai conseguir chegar ao Google na posição número 1 sem ser pagando marketing, certo? Então, essa foi a ideia original e assim começou o blog. Então, eu comecei a pensar sobre o que eu vou escrever. Bom, meu blog, eu sou apaixonada pela cidade de Miami. Então, vou começar a falar sobre Miami. Tem muitas pessoas que me perguntam diariamente através de e-mails ou ligações ou de WhatsApp, o que seja, Jô, onde é que eu me hospedo aí? Onde é a melhor área para se hospedar? Então eu digo, eu vou esclarecer essas dúvidas para o público de forma geral. E assim começou o destinomiami.com.br. E a princípio realmente era uma coisa que eu fazia como um hobby. Até que o site realmente começou a engrenar e começou a ser encontrado nas páginas do Google e a demanda começou a aumentar de pessoas me perguntando onde é que eu me hospedo, como é que eu faço para me locomover aí em Miami, como é que eu faço para ir do aeroporto para um ponto tal, qual é a área de segurança, onde é que a gente faz isso, onde é que a gente faz aquilo. E aí foi quando eu entrei em contato com meu marido para falar sobre isso e disse, olha, é o seguinte, essa demanda, esse serviço, parece que vai dar um resultado. Por que a gente não expande a empresa para atuar no ramo de turismo receptivo? E assim fizemos. Que beleza! Então, a partir daí, a empresa mudou também, passou a ter um outro segmento, e nesse segmento você atua com maestria. Qual é o seu cliente potencial hoje na área do turismo receptivo em Miami? O cliente potencial é aquela pessoa que quer ir para Miami com tranquilidade, certo? Ela quer chegar lá, ela quer ser bem recebida, não quer ter problema de chegar e ter problema com a língua. Então, a gente presta assistência a essas pessoas desde o aeroporto até a entrada no hotel, deixa eles lá todo organizadinho. A gente passa lá no dia seguinte, leva para passear, para conhecer a cidade de forma geral, fazer os city tours, tanto de Miami como de Fort Lauderdale, que é uma cidade próxima a Miami. Tem transporte para Orlando, que às vezes eles gostam de ir para os parques. Então, é um leque de serviços abrangente. E a diferença da gente é que é personalizado para o cliente. Você não vai me contratar e dizer, Jô, eu quero conhecer a cidade de Miami. E eu lhe mostrar um roteiro, a parada número 1 é essa, a 2 é essa, a 3 é essa. Eu vou conversar com você e você vai me dizer, eu gosto de museu, eu gosto de praia, eu gosto de compras, eu tenho curiosidade de conhecer isso e aquilo. E aí a gente vai lhe adaptar às suas necessidades às 8 horas do dia e fazer o melhor city tour possível. Significa dizer que sua empresa de turismo receptivo ela é muito ampla. Ela oferece um leque imenso de possibilidades para quem chega e procura você. Isso. E como é que se faz esse contato? Continua acontecendo através do próprio blog, através do próprio site? Isso. Você, acessando o blog, destinomiami.com.br, você tem lá o link da página de contato e me envia um e-mail com as especificações. Quantas pessoas tem no seu grupo? Você poderia repetir o nome do blog, o que eu vou pedir para o diretor colocar, para o telespectador anotar em casa? Claro, com o maior prazer. destinomiami.com.br. E você entrando no site, além de várias informações sobre Miami, você vai ter lá o link de contato e você envia o e-mail e a gente vai entrar em contato com você para entender melhor o que você gostaria dessa viagem e como a gente pode ajudar. Eu percebo que você... a grande parte do seu cliente, da sua clientela é de brasileiros. Então, uma pergunta. Dentro da empresa, você tem muitos profissionais que falam a língua portuguesa, brasileiros residentes em Miami? Com certeza. Nossa equipe, todos os clientes são recebidos com uma equipe brasileira, pessoas que são escolhidas a dedo, que conhecem a cidade de Miami com a palma da mão, que conhecem a história da cidade, que já moram nos Estados Unidos há muito tempo, que vão ter toda essa facilidade de ajudar a comunicação do cliente com qualquer, digamos, compras ou com o que quer que seja que eles gostam de fazer. A próxima viagem que eu fizer a Miami, certamente
eu vou fazer através da sua empresa. Será o maior prazer recebê-lo. Você vai Podemos ver. fazer uma entrevista em Miami, Sem dúvida. ao pôr do sol de Miami. O que você acha? Maravilha, uma coisa totalmente diferente. Isso. Mas não saia daí, voltamos em instantes para o nosso terceiro bloco. Unifacex, um dos melhores centros universitários do Brasil, acaba de inaugurar novo campus Imaculada Conceição. Lança novo curso de farmácia, com moderna proposta pedagógica. Tem o melhor curso de administração do RN e diversos outros à sua escolha, com a qualidade que fazem do Unifacex e GC4. E para você ter ideia, não tem uma única universidade privada no RN com GC4. Unifacex, 5 unidades com a mais completa estrutura para você. Vestibular toda quarta e sexta. Mantenha-se bem informado sobre política, economia, gestão, artes, esportes e estilo de vida, acessando diariamente o blog Ponto de Vista, blog.pontovista.com.br, o blog do seu dia a dia. Sorvete é tudo de bom, mas sorvete Ester Bom é ainda melhor. Por isso construímos uma das fábricas mais modernas do Brasil, porque a Ester Bom se preocupa com cada detalhe para garantir qualidade para você. Experimente e surpreenda-se. Ester Bom. Cuide do seu bichinho com carinho. Para isso, você pode contar sempre com o Amigo Bicho. O Amigo Bicho tem hospital veterinário 24 horas e atendimento médico com profissionais qualificados e em várias especialidades para cuidar do seu bichinho com excelência. Conte também com serviços de pet shop e venda de filhotes de excelentes linhagens, além do serviço de hotel para cuidarmos do seu animal de estimação com toda a dedicação. São 3 unidades para deixar seu bichinho em boas mãos. Amigo Bicho, excelência em cuidar com carinho. E voltamos à nossa entrevista com Jô Muniz. Jô, me diga uma coisa, qual é o carro-chefe da sua empresa na área do receptivo? O carro-chefe é o dia de compras. Os brasileiros saem do Brasil para ir para Miami com o intuito apenas de compras. O que, na minha opinião, é um pouco de desperdício. Porque já que você vai passar 9 horas dentro de um avião, talvez até mais, se você mora no Nordeste como nós, então você chega lá e só passar o dia inteiro dentro de um shopping, tire um tempinho para ir conhecer a cidade. A cidade de Miami tem tanta coisa maravilhosa para se conhecer. São praias lindas, são museus excelentes, restaurantes, barzinhos, ruas interessantes. Tem tanta coisa linda para se ver e as pessoas passam muito tempo fazendo compras. Então, mas esse é o nosso carro-chefe. Compras é o intuito da maioria dos brasileiros que vão a Miami. Eu, como homem, acho que é até um pouquinho de perda de tempo, só fazer compra, realmente. Agora, quais são essas atrações turísticas maiores, principais, que você indica, que a sua empresa indica, então, para o nosso telespectador que está pensando em viajar, já ir anotando quais são essas atrações que você poderia sugerir? Olha, os lugares imperdíveis de Miami você tem que dar uma volta em South Beach, que é aquela parte da Ocean Drive, que é o cartão postal de Miami, onde você vê as pessoas caminhando de patins e aqueles carros antigos parados em frente aos hotéis, a arte deco. Isso aí você tem que dar uma passada, passar uma horinha ali, talvez tomar um coquetelzinho em um dos barzinhos ali. E se você continuar indo reto naquela Ocean Drive, você chega a um local que é o ponto 0. Se chama de 1 a 5, é o South do Fifth. E tem um parque fantástico que se chama South Point Park, que você vê o pôr do sol mais bonito de Miami. Onde nós vamos fazer entrevista. Onde nós vamos fazer entrevista. Certo. É lá mesmo que eu quero ele levar. E nesse parque, ou adjacente a esse parque, tem um restaurante também muito conhecido pelos brasileiros, que se chama Smith Olinsky. E ele é o lugar ideal para você sentar
e ver o pôr do sol de Miami, ver os cruzeiros saindo do porto de Miami, entrando e saindo da cidade, ver os barcos. Então, esses são, para mim, os lugares de Miami que poucos exploram e que não deveriam deixar de conhecer. Que beleza. Agora, pais que viajam levando crianças, no caso específico, para as crianças, o que é que você sugere de visitação, de parques infantis, coisas do gênero? Bom, as pessoas têm a percepção de que Miami é mais para balada ou para adulto, mas a verdade é que não. Em Miami nós temos o Museu da Criança, que é maravilhoso. As crianças passam o dia nesse museu e eles têm áreazinhas onde eles podem exercitar profissões. Então, eles podem ser bombeiros, eles podem ser caixas de banco, eles podem trabalhar no supermercado. Então, eles têm todos esses quiosques por onde eles vão passando e conhecendo. Tem o planetário, tem o museu, tem o zoológico, tem uma infinidade de coisas para se fazer. Tem pequenas coisas como tem um parque lá só de pula-pula. E essas crianças passam o dia inteiro pulando nesses pula-pulas e saem de lá e tem onde tomar um sorvete, e tem outro parquinho tipo de escorregador e de coisas desse tipo para crianças menores, que também é inesquecível. Então, o que não falta é oportunidade e lugares para se conhecer para crianças. Mas, infelizmente, as pessoas não têm muito essa percepção. Entendeu? Você pensa muito já nas baladas ou naquela parte da Ocean Drive, que realmente é a parte mais badalada. E os pais, quando levam crianças, pensam muito em Orlando. E isso, vão de Miami direto para Orlando, passam um dia de compras em Miami e vão para Orlando e tem uns parques da Disney. Não sabem o que estão perdendo. Não sabem o que estão perdendo. Quais são as principais dicas de segurança que você poderia dar para o seu cliente? Miami é uma cidade relativamente tranquila. Você pode caminhar nas ruas sem problema, tem policiais por todos os lados. Mas, recentemente, tem tido uma onda de assaltos nos grandes shoppings. No Sawgrass, que é o mais famoso, e no Dolphin Mall. Por quê? As pessoas vão passar o dia no shopping e chegam lá com as suas vans enormes, estacionam, vão para o shopping, fazem compras, voltam para o carro, deixam as sacolas cheias de compras e voltam para o shopping. Então, os bandidos começaram a perceber como eu digo, esse hábito do turista, e aí começou a onda de assaltos. Então, a minha dica principal é: não deixe coisas de valores nos carros e também nos quartos de hotéis. Deixe seu passaporte, seu dinheiro, suas joias dentro do cofre, de que a maioria dos hotéis dos Estados Unidos tem cofrinhos dentro dos quartos. Então, deixe tudo guardadinho. E nunca deixe nada à vista dentro de um carro que vai chamar a atenção de um bandido. Você falou disso. Me diga uma coisa, é mais barato alugar um carro ou contratar o serviço da sua empresa para suprir essa necessidade? Esse também é um fator muito interessante. As pessoas acham que alugar o carro sai mais barato, mas elas não param para levar em consideração o custo adicional de gasolina, de estacionamento, de pedágio, de levar uma multa porque está perdido ou dirigindo fora da lei. Então, tudo... E o tempo que se perde, perdido, né? É verdade. Porque muita gente está ali... passei por isso lá em Miami. Exato. Então, são esses fatores realmente que fazem uma coisa compensar mais que a outra. Mas tem gente que gosta da aventura, de estar dirigindo e descobrindo a cidade. Outras já preferem a tranquilidade de estar com segurança no local que quer ir. Então, essas pessoas vão preferir o nosso serviço. Que beleza. Jô, eu estou com pena, porque esse assunto é muito bacana. O telespectador certamente está achando ótimo assistir a nossa entrevista, mas o diretor, ele fica olhando para o reloginho, já me mostrou 2 vezes. Infelizmente, o nosso tempo acabou, porque o programa é bem curtinho. Eu só tenho a agradecer a você por você ter aceitado o convite de fazer essa entrevista e aproveitar para desejar cada vez mais sucesso para você na sua empresa, lá na Miami, que você hoje conhece como ninguém. Muito sucesso para você, é o que eu lhe desejo. E quando eu for a Miami, quando o telespectador for a Miami, certamente vai ter um ponto de encontro de uma potiguar genuína, que é você. Muito sucesso. Muito obrigada pelo convite, foi um prazer estar aqui e convido todos os telespectadores a irem conhecer realmente a Miami com nós, porque vai ser diferenciado. A gente vai lhe mostrar o que há de melhor em Miami. E será um prazer recebê-lo, fazer nossa entrevista ao pôr do sol de Miami. Beleza, está anotado. Meu amigo, minha amiga, telespectador, obrigado pela sua audiência. E fique certo, no próximo Ponto de Vista, traremos outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento
Sebrae RN. Seja qual for o seu negócio, existe um Sebrae para você. Consórcio Eldorado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Esterbom. Surpreenda-se. Novos sabores, muitas delícias. Unifacex. A única universidade privada do RN com o IGC4. E Unicred. A maior cooperativa do Rio Grande do Norte.